Oi, gente, tudo bem? Muito prazer. Como eu falei lá no grupo, eu sou a professora Ainan e eu vou acompanhar vocês durante esse bloco, tá bom? Sejam bem-vindos à nossa área de exatas. A gente vai começar agora com a nossa primeira aula de ciências, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a adaptação dos seres vivos, tá bom? Antes da gente começar, eu gosto muito de dar uma lida no assunto antes de assistir os vídeos, tá? Porque assim como vocês, eu também sou aluna. Agora eu sou professora de vocês, mas eu também faço pós-graduação online. Então, antes de eu assistir as videoaulas que os meus professores fazem, eu gosto de dar uma lida no assunto. Se vocês quiserem imprimir a apostila que a Tati já enviou no grupo, tá? Vocês imprimam, vão lá riscando o que é que vocês consideram mais importantes, ou então vocês façam resumos no caderno, tá? Eu gosto muito de fazer resumo. Coloco o nome, por exemplo, a palavra e o conceito logo depois dela, sabe? Porque aí na hora de estudar, para mim fica mais fácil. E aí se eu estudo antes do vídeo, quando a professora fala no vídeo, né? Aí eu já tô sabendo do assunto, né? Já sei mais ou menos o que ela vai falar. Então é bom que não tem dúvida, tá bom? Então, se vocês gostarem também desse método, né, de fazer resumo, de riscar as partes mais importantes da apostila, é bom vocês fazerem também. Então, se quiser dar uma pausa no vídeo e dar uma lida antes no assunto, é ótimo. Mas se vocês quiserem me acompanhar também, não tem problema, tá? Vocês que vão escolher o melhor método de estudo. Então, vamos começar aí com o nosso assunto de ciências, né? Adaptação dos seres vivos. Entre os seres vivos e o nosso meio, né, o meio que a gente vive, vai existir um ajuste, vai existir uma harmonia. Essa harmonia é fundamental para que a gente sobreviva, não é verdade? Por exemplo, o flamingo rosa, olha ele aqui, ó. Ele vai se alimentar de cabeça para baixo. Olha, cadê a cabeça dele? Tá aqui, ó. Ele está procurando alimento aqui no lodo, né, onde ele vive. Já o cacto, os cactos, deixa eu subir aqui só o vídeo para a gente ver melhor. Aqui os cactos, eles têm mecanismo de reserva de água, que vai permitir com que eles sobrevivam lá nesses meios desérticos, né? Vocês já devem ter notado que o meu sotaque é diferente, então eu venho lá do Nordeste. E é muito comum na minha região lá, esses cactos, porque é bem seco lá na parte que eu vivo, né? Que é transição, bem transição mesmo, pra Caatinga. Então tem uma partezinha lá que é É bem assim mesmo. Parece que eu tirei uma foto de lá de onde eu moro. Morava, né? Que agora eu tô aqui. Outra, outro exemplo de harmonia que a gente conhece também, por exemplo, são os camelos. Os camelos conseguem viver muito tempo sem beber água, né? Porque eles têm que atravessar o deserto. E lá também é muito difícil de encontrar água. Então, tudo isso é a prova de que a natureza, ela tem uma harmonia, né? Perfeita entre os seres vivos e o ambiente. E às vezes nós seres humanos é que estragamos essa harmonia, né, gente? Então vamos começar falando de cadeia alimentar. Vocês já ouviram falar de cadeia alimentar? Ó, aqui a gente tem um exemplo aqui na foto. Tá vendo? Começa aqui da letra A, vem a B, C, D, E e F, né? Fazendo um ciclo. Quando acaba um, começa o outro. Então a cadeia alimentar é um ciclo. Olha por onde começa. Começa aqui na planta, ó. Aqui na letra A. A planta, ela converte energia do sol, né, em alimento. Ela vai transformar a energia lá, que o sol vai emitir aquela luz. A planta vai transformar isso em energia e vai produzir seu próprio alimento. Por isso que a gente chama a planta de produtora ou autótrofa. Essa palavra aqui que parece complicada, olha, autótrofa. Isso quer dizer que a planta vai produzir seu próprio alimento. Auto vem de sozinho e trofo vem de alimento. Então, ó, autotrofas. Isso aí é uma coisa importante para a gente copiar. As plantas são produtoras e são chamadas também de autotrofas porque produzem seu próprio alimento. Então, as plantas aqui são nosso primeiro elo, nosso primeiro elemento aqui da cadeia.
nosso segundo elemento aqui no nosso exemplo é o gafanhoto. O gafanhoto, ele come as folhas, né? Ele come a planta. Então, aquela energia que a planta absorveu do sol e fez esse alimento, né, para se manter forte e saudável, veio o gafanhoto lá e comeu a planta. Então, ele se alimentou daquela energia que a planta tinha feito, né? E todo animal que só se alimenta de plantas é chamado de herbívoro. Então, o nosso gafanhoto aqui, ele é herbívoro. Herbívoro porque ele só come plantas. Então, é outra coisa importante aí para a gente anotar. A gente já anotou aqui que a planta ela é produtora e ela produz seu próprio alimento, então ela é chamada de autotrofa. E o nosso gafanhoto aqui, ele é herbívoro porque ele só se alimenta de plantas. E ele é chamado de consumidor primário. Por que ele é o consumidor primário? Porque ele vai comer a planta que era a produtora, tá bom? Então, a gente não vai confundir. A planta, ela é produtora e o gafanhoto, ele é o consumidor primário, né? Aqui no nosso exemplo da nossa cadeia é o gafanhoto, mas podia ser qualquer animal que seja herbívoro, tá? Que coma só plantas, beleza? Nosso terceiro elo da cadeia aqui é o sapo. Ó, o sapo, ele vai comer o gafanhoto. Tá vendo porque a ideia de cadeia, ó? A planta, ela produz o próprio alimento dela, ela é autotrófica. Enquanto ela tá lá de boa, vem o gafanhoto e come a planta. E o gafanhoto tá lá de boa, barriguinha cheia, lá na folha, vem lá o sapo e come ele. Então, a energia que o gafanhoto absorveu da planta, o sapo vem e absorve dele. Então, já que o sapo, ele comeu o consumidor primário, ele vai ser chamado de consumidor secundário. Ó, o nosso ciclo aqui já se tomando forma, né? O sapo come o gafanhoto que come a planta. Então, o sapo é secundário, o gafanhoto é primário e a planta é produtora. Isso é bom anotar, tá, gente? Agora, vamos ver a cobra. A cobra, ela vai comer o sapo. Então, ela é uma consumidora terciária, porque ela está se alimentando do secundário. Então, olha como é que está nosso ciclo agora. A cobra come o sapo, que come o gafanhoto, que come a planta. Então, essa cobra aqui está absorvendo, né? Está recebendo a energia de todo mundo aqui. Então, a cobra ela é terciária, o sapo é consumidor secundário, o gafanhoto é o primário e a planta é produtora. A cobra comeu lá o sapo, ficou de barriga cheia, tranquila, suave na nave, e vem um gavião e, come a cobra. Então, ele vai ser chamado de consumidor quaternário, porque ele comeu a cobra, que era um consumidor terciário. Então, olha como ficou nossa cadeia. O gavião come a cobra, que come o sapo, que come o gafanhoto, que come a planta. Então, aqui o gavião está se alimentando da energia de todo mundo aí, tá? Para terminar o nosso ciclo, no caso, não existe número máximo, tá? Pode existir um animal que quer comer o gavião e outro animal que come esse animal e assim por diante. Mas no nosso exemplo, a gente vai parar aqui, tá? Depois que que o gavião comeu a cobra lá, ele vai se alimentando, vai viver, né, uma vida longa até ele morrer. Quando ele morrer, vai vir os fungos e bactérias que vão decompor aquele corpo daquele gavião ali. Então, quando ele morrer, ele vai servir de alimento para os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Quando os fungos e as bactérias decomporem esse animal, há uma parte daquela energia que eles absorveram, né, daquele corpo, daquele animal, vai para o solo, vai virar adubo para as raízes das plantas. Aí as plantas vão crescer fortes e saudáveis, vão absorver a energia do sol, vão produzir seu próprio alimento. Aí vem lá um gafanhoto e vai comer a planta, o sapo vai comer o gafanhoto, a cobra vai comer o sapo, o passarinho, né, o gavião vai comer a cobra e quando ele morrer, as bactérias vão comer o corpo dele e aí vai para o solo e a planta cresce de novo. Então a cadeia alimentar vai ser sempre um
ciclo, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido essa ideia da cadeia, entendido essa ideia do ciclo, tá? A gente usou esses animais como exemplo, mas é claro que existem vários outros animais, tá? Por exemplo, no lugar do sapinho aqui, podia ser um rato, que a gente sabe que cobra gosta de rato também, né? Ou no lugar do gafanhoto, podia ser, por exemplo, um louva-a-Deus e assim por diante, tá bom? O que a gente tem que pensar de importante é o conceito mesmo da cadeia, do ciclo, do que é um produtor, do que é um autotrófo, ou seja, que vai produzir seu próprio alimento, o que é um herbívoro, que só vai se alimentar de plantas, o carnívoro vai se alimentar de carne e o heterótrofo vai ser aquele que não produz seu próprio alimento, tá? Então, ó, autotrófo produz seu alimento. Heterótrofo não produz alimento. Herbívoro, plantas. E os carnívoros, carne. Beleza? E tem os onívoros que somos nós, né? Que comemos tudo. O que tiver, aí a gente come, não é verdade? E, por fim, para acabar nossa aula, tá? A gente vai ter o conceito de teia alimentar. A teia alimentar nada mais é do que um monte de cadeia alimentar ali acontecendo ao mesmo tempo. Porque a gente viu ali uma cadeia toda certinha, um vai comendo o outro ali, vai voltando um ciclo, mas a gente sabe que na vida real nem sempre é assim, né? Então, um mesmo animal, ele pode participar de várias cadeias. Por exemplo, a onça, né? A onça, ela come tanto o porco do mato como o gambá. O gambá come a galinha e come as frutas. A galinha também come as frutas, come milho, né? A abelhinha tá aqui também, no meio do ciclo. O sapo come a abelha, a cobra come o sapo, mas a cobra também come o lagarto come a aranha come o cupim, mas o tatu também gosta de um cupim. Então, a teia alimentar é isso, tá? É todas as cadeias acontecendo ao mesmo tempo, todo mundo junto e misturado, tá? Em uma cadeia, por exemplo, a cobra, ela pode ser o consumidor terciário, mas ao mesmo tempo ela pode ser o quaternário em outra cadeia. Então, como tá tudo misturado, né? A gente não sabe no momento quem é quem, né? Tem que prestar atenção aqui nos elos, prestar atenção no ciclo para ver quem é que está participando dessas cadeias, né? E qual lugar que aquele animal vai estar ali nesse ciclo, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje de ciências. Espero que tenha dado para entender. Desculpa aí se ficou muito demorado, mas é nossa primeira aula, né? As outras vão ser mais rápidas porque vocês já estão sabendo de tudo. Então, respondam para mim até a questão 8 lá da apostila, tá bom? Na próxima aula, a gente responde o resto das questões e termina o nosso assunto, tá bom? Até a próxima!